Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Adriano, professor de Química da Escola Marcelena. Os alunos do terceiro ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Bom, o tema da aula de hoje, poluição atmosférica, e a habilidade que iremos trabalhar será reconhecer perturbações na biosfera causadas pela poluição das águas e do mar, além de outras ocasionadas pelo despejo direto de dejetos sólidos. Bom, descrição da aula. Primeiramente, a gente vai ver uma imagem relacionada ao tema da aula e um vídeo também. Posteriormente, teremos a explicação dos slides e, por último, o aluno vai exercer seu papel de protagonista juvenil, tá? Respondendo as questões. E leiam atentamente, tá? O formulário, leia com atenção e com calma para responder as questões. No primeiro momento da aula, podemos observar nessa imagem qual a relação dessa imagem com o tema da aula, poluição atmosférica. Tá? Visualmente, a gente percebe que está com neblina, está um ar mais escuro, não dá para enxergar direito. Tudo isso é a poluição do ar, são componentes químicos colocados em excesso no ar. E como que a gente faz para melhorar essa qualidade do ar, do ambiente que a gente vive? Como que podemos prevenir doenças ocasionadas por um ambiente tóxico assim, né? Podemos ver as crianças com máscara, protegendo de bactérias e vírus que tem no ar, né? Hoje é muito comum a gente usar máscara devido ao coronavírus. E ver que uma criança está do lado da outra, justamente por causa da visibilidade que está ruim devido à poluição. Durante a aula, iremos trabalhar em cima de como que a gente pode melhorar a qualidade do meio ambiente. A próxima etapa é um vídeo. Chuva ácida e seus efeitos vídeo, nocivos. Ele fala sobre a chuva ácida e os efeitos nocivos. A chuva normal ácida possui um pH que pode variar entre 4,5 e 5,6, com um valor médio de 5,0. 5, né? É o pH da água que cai da chuva. Às vezes, a precipitação ocorre com um pH abaixo de 5. Este fenômeno é denominado chuva ácida. As fábricas emitem muito gases SO2, SO3, que são gases As fontes poluentes. primárias da chuva ácida são emissões de usinas. Esses gases, eles vão subir até a nossa atmosfera. Lá em cima, as moléculas que contém desses gases, dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. Que é o SO2. Temos também os gases. Esses gases se dispersam na atmosfera e reagem com oxigênio e outros produtos químicos para formar diversos compostos acídicos. Formando um composto ácido. Né? Esses gases reagem com o vapor O resultado é uma solução branda de ácido nítrico e ácido sulfúrico. Como ácido nítrico, ácido sulfúrico. Então, com a precipitação, a água que cai da chuva... Os quais são solúveis em água e caem juntamente com a água da chuva. Abaixo de 4,5, 4, 3,5. Efeitos nocivos. A chuva ácida dissolve nutrientes básicos como os carbonatos de cálcio e magnésio para formar nitratos que são levados pela água. Alguns instrumentos... Acelera o desgaste de edifícios, ferrugem e corrosão de metais como o ferro, redução da visibilidade. A água em lagos e açudes fica muito ácida, matando plantas e animais aquáticos. Aquela ferrugem é devido ao quê? À acidez da água da chuva. Então são vários malefícios que essa chuva ácida pode fazer. Contamina a água também, toda aquela vida aquática. No segundo momento, iremos abordar os slides. Tá? Aqui nós temos a atmosfera terrestre. A atmosfera é uma camada que envolve a Terra. Essa atmosfera são várias camadas. A camada mais próxima da gente, que a gente pode observar na figura, é a troposfera. Na troposfera, nós temos os balões, os aviões. Então, a gente vai estudar basicamente essa camada, tá? Que é a camada do foco da aula de hoje. Nesse slide, podemos observar uma imagem aqui do lado, né? A quantidade de gases que são emitidos, né?
As plantas aquáticas, as plantas que tem aqui no solo, elas emitem oxigênio que vai para o ar. Esse oxigênio ele é consumido pelos seres vivos, né? Principalmente nós, né? Precisamos de oxigênio para sobreviver. Só que o ser humano e todos os seres vivos emitem um gás, que é o CO2. E depois nós temos as fábricas, que também emitem o gás SO2, que é o dióxido de enxofre, e NO2, que é o óxido de nitrogênio. Esses gases eles vão ficar em excesso no ar, então tem muito gás carbônico, gás com enxofre, gás com nitrogênio. Esse gás, como ele está em excesso, ele vai subir até as nuvens e lá vai ter a precipitação e vai formar chuva. Por isso que forma chuva ácida. O gás carbônico reage com água formando um ácido carbônico. O SO2 e SO3 reagem com água formando um ácido sulfúrico. Os gases de NO, NO2, NO3 e outros gases reagem com o vapor que está na água formando um ácido nítrico, tornando uma chuva ácida que prejudica todo o meio ambiente. A composição do ar. O ar que a gente respira, 78% dele é de nitrogênio, mas o nitrogênio para a gente não é tão importante. É mais importante para algumas plantas. E somente 25% do ar é de oxigênio. Né? Esse oxigênio é essencial para a nossa vida. E esse 1% de outros gases, né? Dióxido de carbono, argônio, vapor d'água e outros gases. Então aqui a gente tem um gráfico, né, de matemática. Aproveita e a gente já faz um nivelamento de matemática sobre gráficos. Um gráfico de pizza, onde a parte azul é o quê? É o gás nitrogênio que tem maior quantidade. Abaixo a gente tem uma tabela mostrando a porcentagem desses gases no ar. N2, que é o gás nitrogênio, é 78,03%. Gás oxigênio, que é o O2, que é 20,99%. E depois nós temos outros gases em menor quantidade. Tudo em valor em porcentagem de volume. Por que volume? Que geralmente os gases são medidos em volume. Então no ar a gente tem o argônio, gás carbônico, neônio, hélio, criptônio e xenônio. Os poluentes químicos. Vamos ver os principais poluentes químicos. O monóxido de carbono, que é o CO. Geralmente esse gás ele é produzido em ambiente fechado, que seria a combustão incompleta. Gás carbônico, que nós emitimos a nossa respiração, também sai do escapamento do carro, sai de fábrica. Ácido sulfídrico, né, que é o H2S, é um gás que sai de fábrica, né, é um poluente muito perigoso, poluente químico. Temos também metil mercaptano, é um nome bem complicado, é um composto basicamente de carbono e hidrogênio e só tem um átomo de enxofre. Óxidos de enxofre, SO2, SO3, que também sai do escapamento do carro, principalmente de caminhão, né? Aquele gás escuro. Esse gás vai subir, né, na atmosfera e lá vai reagir com o vapor d'água que está na nuvem, formando a chuva ácida. Outro gás também muito comum são os óxidos de nitrogênio, NO, NO2. Esses gases também saem de fábrica e esse gás vai reagir com o vapor d'água formando a chuva ácida. E por fim os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos que vêm do petróleo, né? O petróleo é muito usado como combustível. Então na queima completa do combustível, no escapamento do carro também saem esses hidrocarbonetos, que vão poluir o meio ambiente, deixando o ambiente mais tóxico, mais escuro. Fica até aquelas neblina. Você vê com roupa branca algumas partículas mais escuras. É devido aos hidrocarbonetos. E uma grande consequência desses gases na atmosfera é a formação da chuva ácida. Então todos esses gases que saem pela figura, a gente vê um carro das fábricas. Todos esses gases chegam até a nuvem, lá tem vapor d'água. Esses gases reagem com o vapor d'água, formando a chuva ácida. Só que não é só o gás que sai. Esses gases não saem somente de carro e fábrica, sai da natureza também. Por exemplo, uma explosão vulcânica, né? A explosão de um vulcão emite esses gases. Esses gases também são tóxicos, são gases naturais. E a grande consequência a gente vê, né, várias plantas morrendo,
Aqui do lado a gente tem uma plantação toda seca, porque a chuva é ácida, então acaba consumindo todo o cálcio que está no solo, a planta fica sem nutriente. E alguns monumentos, né, que tem cálcio, com o tempo ele começa a se degradar, começa a se decompor. Bom, agora a gente tem um texto. Eu peço para vocês lerem com calma esse texto sobre chuva ácida. Esse texto é muito importante, que mostra a forma dos elementos químicos, como que eles reagem, o que eles podem prejudicar no meio ambiente, como que nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida. E não esqueçam que a avaliação de vocês é a participação de vocês nas aulas, resolver os questionários no Google Forms e também no CMSP. Bom, agora vamos trabalhar com vocês as questões, né? O último momento da aula. A primeira questão, iremos trabalhar em cima da habilidade de reconhecer perturbações na biosfera causadas pelos poluentes químicos no ar atmosférico. A primeira questão fala da chuva ácida, né? A chuva ácida é naturalmente ácida, lembrando que o pH dela é em torno de 5, mesmo em locais sem poluição. Isso ocorre em virtude da presença de dióxido de carbono, que é o CO2, né, que sai dos animais, dos seres vivos, que reage com o vapor de água da atmosfera, formando o ácido carbônico, que é o H2CO3. Então, ela é levemente ácida, né? O ácido carbônico é um ácido muito fraco, então ele não prejudica tanto o meio ambiente. Entretanto, quando aumenta a quantidade de certos poluentes atmosféricos, o dióxido de enxofre, que é o SO2, que sai do escapamento do carro, os óxidos de nitrogênio, NO2, NO3, que também sai do escapamento de carro e de fábricas, principalmente das fábricas, né? A chuva torna-se mais ácida em razão da interação desses gases com a água. Então esses gases vão reagir com a água, formando um ácido. Indica a alternativa que apresenta a melhor fórmula e o correto dos principais gases formados da chuva ácida. Bom, aqui tem um desenho, como que é feita a chuva ácida. Eu quero saber o nome desses gases que vão até essa nuvem e formar a chuva ácida. Preste bem atenção na figura e leiam a questão com calma. Aqui nós temos alternativas. Eu quero saber o nome desses dois ácidos e a fórmula correta deles. Bom, a segunda questão é entender as perturbações na biosfera causadas pela poluição do ar, que formam a chuva ácida que prejudica o meio ambiente. Então, vocês vão ler com calma o texto. Naquele texto e com essa imagem, a gente já consegue responder a questão. Eu quero saber qual a alternativa errada. O que ele escreveu de errado aqui na alternativa? Tá? Lembrando que aqui nessa figura nós temos uma fábrica, o carro, o N, os gases NO saem da fábrica, principalmente do carro, e o SO2 que sai dos carros. Esses gases vão subir a atmosfera, reagir com o vapor d'água, aí eu tenho a chuva ácida. Tá vendo? Uma nuvem escura e logo abaixo nós temos, né, as plantações sendo danificadas. Então não é só as plantas, a vida aquática também é comprometida. E a última pergunta da aula é reconhecer os danos da chuva ácida para a sociedade e cultura ocorrido devido à poluição atmosférica. Essa última questão caiu no Enem, né? E ela fala o seguinte, que em 1872, olha só, mais de 1000 anos atrás, já estudavam o termo chuva ácida. São precipitações ácidas, né? Ou seja, quando o gás reage com o vapor d'água, aí tem a precipitação, que é a chuva. Isso começou durante a Revolução Industrial, entra na parte de história, né? O crescimento das indústrias. Então, trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono, que é o SO2, e enxofre na atmosfera, que saía das fábricas, né? E dos carros que começaram a aumentar naquela época também. Imagine agora como que está. Se naquela época tinha pouco carro e pouca fábrica, já sabiam do problema, atualmente ele é pior ainda. Ao reagir com o composto dessa camada, formaram gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. Depois eu falo que
A água pura, que é a água fervida, o pH dela é 7, e com os poluentes o pH dela cai para 5,6. E quanto mais poluente eu tiver, menor vai ser esse valor e mais ácido será a chuva ácida. O texto ele aponta um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida, né, que é o pH baixo, e esse fenômeno tem uma consequência. Bom, aqui a gente tem uma obra de arte, né, um monumento. Você vê que a primeira imagem ele não está danificado, e a segunda ele está muito danificado. Essa danificação é devido ao pH da água da chuva, que é extremamente ácido. Então, essa corrosão de metal, também de pinturas, de monumentos, é causada devido à chuva ácida. Você vai indicar qual seria a melhor alternativa, né? Qual que seria a consequência dessa chuva ácida? Pessoal, bom estudo para vocês, tá? Vejam o vídeo com calma, leiam os slides, o texto, e qualquer dúvida me procura lá no chat, tá? Bons estudos e até a próxima aula.